Bom dia a todos. Hoje eu estou gravando esse vídeo num horário mais cedo, aproveitando aí a polêmica que aconteceu na minha página, né? Minha página do Facebook, onde eu coloquei um post referente a uma opinião muito assertiva, né? De um ocultista, provavelmente, né? E isso causou uma grande polêmica dentro da página, porque fala muito sobre o sexo, né? O sexo na criação, Adão e Eva, né? Então, dentro desse post, que foi muito bem escrito, diga-se de passagem, muitos cristãos se manifestaram dentro da minha página. E eu acho engraçado que já não é a primeira vez que isso acontece. Quando eu ponho algum post que tem algo relacionado com o livro da mentira, a Bíblia cristã, eles aparecem na minha página, mas são muitos. Aquilo se multiplica de gente, sabe? Já tem 430 comentários até agora. E aí eu falei, nossa, eu tenho 13 mil seguidores na minha página de Facebook e 430 são cristãos. E o mais engraçado é que quando a gente põe esse tipo de post, é que a gente vê que eles aparecem, né? Eles ficam ali escondidinho no Come Quieto, e aí quando você põe algo que atinge perfeitamente a ideologia deles, eles aparecem como se fossem leões, querendo te enfrentar, né? Então eles me indagaram dentro do post falando que nós, luciferianos e satanistas, somos otários porque a cobra falou com Adão e Eva, e a cobra que falou com Adão e Eva é nada mais nada menos que o diabo, o demônio, Lúcifer, Lilith. Eu falei, vem cá, em qual parte que a cobra fala mesmo que eu não tô sabendo? Né? Porque não tem essa parte da história que a cobra fala. Agora, tem a parte da história na Bíblia cristã que fala que a pombinha, que é o Espírito Santo, falou com Maria que ela ficaria grávida do Cristo. Agora, o mais engraçado sobre essa história, ela era virgem, né, cara? E aí, Maria, virgem, teve um filho que a pombinha foi lá e falou no ouvido dela. Então, a pombinha fala. Isso está na Bíblia deles, tá, gente? Não sou eu que estou inventando. Então, a pombinha fala. A cobrinha também fala. Bom, se eles acreditam nessa história medíocre que uma mulher virgem ficou grávida porque a pomba foi lá falar no ouvido dela e essa pomba era enviada do Espírito Santo, o que eu posso falar para eles? Eles acreditam numa fábula, simplesmente acreditam numa mentira, coisa que eu não vou acreditar. Aí disseram para mim que eu nunca li a Bíblia. Como nunca li a Bíblia? Se eu fui 18 anos da Igreja Católica, infelizmente. Mas a certo ponto eu não posso falar essa palavra infelizmente, porque me serviu de base para que eu possa hoje estar aqui debatendo com vocês sobre isso. Porque se realmente eu não conhecesse a Bíblia, eu não podia estar aqui falando com vocês, tá? Outro ponto dentro do post que eu coloquei, a publicação não é de minha autoria, mas eu achei super inteligente, muito interessante, então eu postei lá com os créditos da pessoa que escreveu, tá? Porque eu não tiro nada de ninguém, eu ponho os créditos da pessoa lá. Então, outro ponto que essa pessoa toca dentro do texto é referente ao pecado da igreja, que é o sexo. Os cristãos bateram lá no peito e falaram que sexo não é pecado. Eu falei, ué, então vocês modificaram a Bíblia de vocês, né? Porque quando eu estudei a Bíblia, sexo era pecado sim,
você só podia ter sexo com seu cônjuge após o casamento. Antes não. E sexo, dentro da Bíblia cristã, é apenas para cunho de procriar. Procriação. Sexo por prazer é pecado dentro da igreja cristã. Para nós, sexo é livre, né? Porque nós fazemos a nossa própria vontade. Nós cumprimos a nossa vontade. Nós não vamos nos castrar e nos prender, nos limitar, porque um Deus patético veio querer botar cordinha e regra no pescoço do ser humano. Ah, mas Lúcifer foi criado pelo Deus cristão. Ah, tá. E quem criou o Deus cristão? Estudem a criação, gente. Leiam antropologia, história. Estudem a vertente, aquilo que vocês não conhecem, vocês precisam estudar primeiro. Pega a cabala clifótica, estuda, leia sobre ela. E aí vocês vão entender que, caramba, acima do meu Deus cristão tem outro. É o demônio, é Satã. Nenhum dos dois. Nem é Satã e nem é o demônio. Tem alguém acima de tudo isso e não é o Satã. E não é o demônio. Estudem. Pega um pouquinho de hermetismo também, que dá para entender. Quando você pega aquela frase assim, o todo é mental, o todo é mente. E aí quando vocês forem descobrir sobre esse todo, quem é esse todo tem nome. Vocês começam a ligar uma coisa na outra e vocês vão entender quem é esse grandioso. Que eu não vou falar aqui, né? Porque o ocultismo é para ser oculto. Oculto para nós que somos aqui estudantes e praticantes, né? E não, a gente não pode abrir as informações para porcos, né? Já diz aí a grande frase: não dê pérolas aos porcos, porque os porcos não vão saber o que fazer com pérolas. Eles vão engolir, não vão conseguir entender o que é aquilo ali. Então, quem realmente precisa entender e enxergar a verdade vai chegar até nós para que nós possamos conduzir de forma correta, para que aprendam e tirem o véu da ignorância, né? Então, eles mesmos entram em contradição referente à palavra deles. Né? Então foi o que eu contestei pro cara. Eu sou questionadora. Eu falei para ele: então você modificou a sua Bíblia? É isso? Você é cristão? Sim, eu sou cristão. Então você modificou a sua Bíblia, né? Claro. Você quer ter relação sexual com as suas menininhas e aí para você não é pecado, né, cara? Aí eu falei para ele: você tá procriando? Ele falou: não, eu uso camisinha. Eu falei: então você está pecando. De acordo com a sua igreja cristã, evangélica, católica. Igrejas cristãs, né, gente? Que adoram o Cristo. Tá pecando. Não pode, gente. Você tem que casar primeiro para poder, né, ter o ato sexual. Está errado perante a igreja dele, mas ele falou que não, que tá certo. Que tá escrito na Bíblia que temos que procriar e colocou em volta assim entre parênteses sexo. Tá errado, procriar não é sexo. Pega a palavra procriar e joga ela no pai dos burros, o Google, ou o dicionário. Antigamente, na minha época era dicionário, hoje é o Google, pai dos burros, né? Joga lá e vê se procriar é sexo. Procriar é igual a sexo? Não é, gente. Procriar é você gerar, né? Gerar frutos, gerar mais seres humanos, né? Povoar a terra. Ah, mas para povoar tem que fazer sexo. Sim, no intuito de povoar.
Não, todo dia é pecado. Aí agora já não é pecado mais, eles mudaram a Bíblia deles. Ah, tô entendendo. Isso é obra do diabo. Por favor, né, gente? Por favor. Quer dizer que é pecado porque está escrito na Bíblia. Aí agora já não é pecado porque o cara que leu a Bíblia já deturpou o que eles mesmos escreveram. Olha como é que os caras são patéticos. Eles mesmos deturpam o que está escrito nas escrituras deles. Eles deturpam ao seu alto favor. Não vem falar que eu não li Bíblia, não, porque eu fui 18 anos da Igreja Católica. Fiz catecismo, estudei, li Apocalipse milhões de vezes, li a criação segundo Gênesis. Não vem falar que eu não estudei, que eu não li Bíblia, que eu sei a Bíblia de cor e salteado. E aí, sabe o que é que vocês vão falar para mim? Cristãos. O demônio também sabe as passagens da Bíblia. Sim, claro que sabe. O demônio sabe tudo. Ele é o ser do conhecimento, ele é o grandioso, a grandiosa divindade do conhecimento. E essa grandiosa divindade se chama Lúcifer. Ele traz o conhecimento e não o Deus de vocês, que escreve um monte de baboseira, apesar da gente saber que não foi ele que escreveu, foram os discípulos, né? Foram seres humanos que podem escrever aquilo que quiser. Eu posso inventar uma historinha de hoje para amanhã, escrever, publicar, e se meia dúzia acreditar em mim, aquilo se torna uma dúzia e daqui a pouco 24, 36, um mundo e fui. Tão simples. Olha como é que o ser humano é patético. O ser humano ele acredita em coisas, né, que sem prova. Onde que está a prova de Cristo? Qual livro de história? E sobre antropologia, né? Quando a gente começa a ler, estudar antropologia, aonde que prova que Cristo existiu? O Santo Sudário? Você pode pegar uma toalha ou qualquer tipo de tecido, tá? Passar um sangue de galinha na sua cara, colocar ali, e seu rosto vai ficar estampado eternamente, sabia? É sangue, é sangue. Meu que não é. Posso passar o sangue do bicho que eu quiser. Aí é claro que a igreja vai forjar que é um sangue, que é um DNA, que é isso, que é aquilo, e não é nada. É só para ganhar fiéis, só para ganhar multidões, só para ganhar dinheiro. O clero era a igreja mais rica, o clero católico que eu digo, né? Tinha um poderio até acima do governo na antiguidade. Tudo que o governo fazia tinha que ter autorização do clero, porque o clero ele mandava muito naquela época, na época ancestral, na ancestralidade, lá para trás. Hoje em dia eles não têm tanta influência, mas ainda tem, né? Porque a gente vê até quando surgem guerras, o Papa procura intermediar. O Papa da Igreja Católica, ele procura intermediar para que haja paz entre os mundos, né? Então ele ainda, o clero católico, ele ainda tem certo poder em cima dos países, tá? Agora, o cara querer vir modificar a Bíblia deles a seu próprio favor, né, cara? Aí é uma chacota total. O cara bater no peito e falar que é cristão, modificar a Bíblia dele ao favor próprio, aí já é demais, né? E o cara que vem bater no peito para falar que acredita que a pombinha foi lá no ouvido de Maria falar que ela ia ficar grávida, sendo virgem, e olha a multidão de gente que acredita nisso até hoje. Isso é patético. Você acreditar que uma mulher virgem ficou grávida e a pombinha foi lá falar. Engraçado que a pombinha pode falar, né? Tá lá na Bíblia deles escrito lá. A pomba falou com Maria, que a pomba era o Espírito Santo.
Aí vieram falar para mim que a cobrinha, a cobra, a serpente do Jardim do Éden, falou com Eva. Aonde que tá escrito isso? Eu não tô sabendo que a cobra tá falando com Eva, não. A serpente falou. Aonde que a serpente tá falando mesmo? A serpente não fala, gente. A serpente não fala. E eles põem coisas mirabolantes na mente deles e acreditam naquilo ali e culpam sempre o demônio. Porque é muito mais fácil o ser humano errar, botar a culpa no demônio. Fui eu não, foi o demônio. Do que assumir sua própria culpa. Assuma sua culpa e peça desculpas. Perdão não, porque não pedimos perdão a ninguém. Nosso Deus é Lúcifer. Não pedimos perdão a ninguém. Mas se você tiver errado, peça desculpas. Olha, eu errei, a culpa foi minha. Ponto. Acabou. Mas não, é mais fácil colocar a culpa no demônio, gente. Porque o ser humano é patético. Ele não consegue assumir as coisas de errado que ele faz. Certo? Bom, era esse recado que eu queria deixar sobre essa polêmica. Então, assim, descobri que minha página tá cheia de cristãos, né? E eu acho que o meu Deus, então, deve ser mais interessante do que o Deus deles, né? Porque se o cara é cristão e tá infiltrado dentro de uma página luciferiana, uma página satanista, para olhar, para fuçar e para comentar um monte de baboseira numa publicação que ele não entendeu, o cara leu e não entendeu, aí fica difícil. Fica muito difícil. Porque eu até reli a publicação é fantástica. E se o cara tem o véu de Maia, ele não vai entender mesmo, ele é totalmente cego. Ele é um cordeirinho lá, preso e só enxerga a visão cristã dele. Ele não consegue enxergar uma outra coisa. Infelizmente. Tenho pena de pessoas que ainda não enxergaram a verdade. Mas não vamos dar pérolas aos porcos, certo? Eu sou Black Lord, agradeço muito aí a presença de todos. Peço a ajuda de vocês para que compartilhem o vídeo, comentem, curtam, para que a gente consiga alcançar aí os 1000 seguidores. Falta bem pouquinho, tá? A gente está encostado nos 900 quase. Então vamos ajudar a página a bater os 1000 seguidores, beleza? Para que a gente possa fazer também os nossos vídeos ao vivo, né? Eu preciso bater os 1000 para que o YouTube consiga abrir para mim a parte para eu fazer ao vivo com vocês, beleza? Ave Lúcifer, até a próxima, galera.